Boa noite, meu nome é Igor e eu vou apresentar o nosso projeto 3 da disciplina de grafos. O grupo é composto por mim, pela Maria Eduarda Ascariz e pelo Thiago Cruz. E o tema de hoje é sobre o algoritmo de Ford-Fulkerson. Então, a gente vai dar uma breve contextualização, descrever o algoritmo, vai mostrar um exemplo do algoritmo num grafo específico e depois mostrar a implementação do algoritmo em Python. Então, contextualização. O algoritmo serve para resolver problemas de fluxo máximo em rede, que faça o melhor uso possível das capacidades disponíveis. A história do algoritmo está relacionada à análise da rede ferroviária da União Soviética e pode ser utilizado para redes elétricas, um sistema de transporte de fluidos ou uma malha ferroviária ou rodoviária. E como que é o algoritmo? Então, a gente tem uma função auxiliar que atualiza o grafo residual. Ela recebe o grafo e uma função f de input, e o output é o grafo residual atualizado. Basicamente, para cada aresta do grafo G, cada aresta que liga o vértice U ao vértice V, se o f de A for menor do que o CA, ele insere uma aresta no grafo residual, com a capacidade CA menos f de A, e se o f de A for maior que zero, ele vai inserir uma aresta na direção oposta, né, de V para U, com a capacidade igual a f de A. E depois ele retorna esse grafo residual atualizado. A função de Ford-Fulkerson propriamente dita, ela recebe de input um grafo G, né, que é um grafo direcional com pesos. Ela recebe, aí você tem que falar quem que é o source, né, e o sink. O source é a letra S, o sink é a letra T, que é a fonte e o sumidouro. Tá, primeiro passo é iniciar o f de A igual a zero para todas as arestas A de G. E a gente define o grafo residual no início como o resultado da função atualiza grafo residual, jogando esse grafo G e essa função f, né? Então, no início, basicamente, o que vai acontecer aqui? Todos os f de A vão ser zero, então ele não vai entrar nesse C aqui. Então, não vai ter aresta no grafo residual no sentido contrário. Mas como todo mundo é zero aqui, para todas as arestas, e vai ser menor do que o CA, a gente vai introduzir a aresta do grafo residual, valendo o próprio CA, né? Porque o f de A vai ser zero, então basicamente o grafo residual no início vai ser uma cópia do próprio grafo original aqui. E aí vai entrar num loop, né? Que basicamente a gente vai ficar procurando caminhos que liguem a fonte até o sumidouro no grafo residual. E sempre que a gente achar um caminho, a gente vai atualizar esse fluxo e uma hora não vai ter mais caminho e a gente termina. Então, enquanto existir caminho de aumento de S para T em GR, a gente pega esse caminho, vai definir CP como mínimo das capacidades das arestas do grafo residual. E para cada aresta do grafo residual, se ela tiver a direção de S até T, a gente atualiza o f de A, né, do grafo original como f de A mais CP, então a gente soma, e se ela tiver a direção oposta, a gente subtrai. Depois a gente atualiza o grafo residual e fica repetindo até que não haja mais caminho de aumento de S para T no grafo residual. Ok. Então, um exemplo do algoritmo, que a gente vai usar como exemplo o próprio exemplo do slide da aula, que acho que é um caso bem completo. Aqui está com uma pequena variação, né, na descrição do pseudocódigo que a gente falou, mas é algo bem equivalente. Tá, o grafo original é esse aqui, então
Esse aqui é o source, né, a fonte, esse aqui é o sink, o sumidouro. Source é porque não tem nenhuma aresta chegando nele e o sumidouro não tem nenhuma aresta saindo dele. Então, tudo sai daqui, tudo chega aqui. Tá, a primeira coisa que a gente faz é atribuir zero para todas as arestas. Então, zero aqui para todo mundo. Tá, aí aqui é a pequena variação, né? O nosso grafo residual aqui, a gente meio que vai duplicar ele, só que vai colocar o sentido inverso também de todas as arestas. Então, vai ficar simétrico aqui. É só a legenda aqui, né? Esse que está entre parênteses é o fluxo e o que está entre colchetes é a capacidade. Tá, então isso aqui é o grafo residual. Tá, aqui na primeira iteração que a gente faz é pegar um caminho de S até T, um caminho qualquer. Aí a gente pode usar qualquer algoritmo para fazer isso, né? No caso da implementação que a gente fez, a gente usa BFS, que é busca em largura. Então a gente acha um caminho aqui e vai incrementar o fluxo, né? Então a gente vai usar aqui, qual que é a menor folga aqui que a gente tem, né? Então qual que é o gargalo? É o 8, né? Então o gargalo aqui é 8 por causa dessa aresta aqui. Então a gente consegue incrementar o fluxo no máximo 8, não pode passar de 8 porque essa aresta não aguenta. Então a gente atualiza o fluxo do caminho inteiro aqui para 8, né? Então esse zero aqui vira 8, esse zero vira 8, esse zero vira 8. Essa aresta aqui, ela vai ser retirada. Tá, e o delta aqui, o incrementa fluxo é 8, né? Sempre vai anotando esses caras aqui. Então o primeiro é 8. E essa aresta vai ser retirada porque ela está saturada aqui. Então, no grafo residual, que era aquele grafo simétrico lá, a gente tira a aresta que vai de V1 até V4, então só sobra a aresta que vai de V4 até V1. Tá. E agora nesse grafo residual, a gente vai buscar outro caminho. Então, roda o BFS de novo, vai encontrar um caminho, por exemplo, esse caminho aqui. Nesse caminho, qual que é a menor folga que tem aqui, né? É a do 8 para o 10 aqui, que é 2. Que também é igual ao do 0 para o 2 aqui, né? Daqui teria 9, daqui que também é igual ao desse 8 para o 10 também, que é 2. Então, o maior fluxo que a gente consegue aumentar aqui é 2 unidades. Então, esse 8 aumentando 2 vai para 10. Esse 0 aumentando 2 vai para 2. Esse 0 aumentando 2 vai para 2. E esse 8 aumentando 2 vai para 10. Então, a gente vai ter essa aresta saturada, essa aqui não, e essa aqui saturada. Então, no grafo residual, a gente vai remover essas três arestas aqui, do S para o V1, do V1 para o V2 e do V4 para o T. Então a gente remove, agora só não tem mais S para V1, só tem do V1 para S, não tem mais V1 para V2, só tem V2 para V1, e não tem mais V4 para T, só tem T para V4. E quando sobra uma só, né, tá mostrando em azul aqui. Aí, novamente, próxima iteração vai procurar um caminho, né, vai rodar um BFS para procurar um caminho de S até T. Tem esse caminho aqui. Qual que é a maior folga que tem? 10 menos 0 aqui, 10. 9 menos 2, 7. 6 menos 8, 6 menos 0, 6. 10 menos 0, 10. Então, a menor folga é 7 aqui, né? Essa aresta. Aliás, é 6 dessa aresta aqui. 6 menos 0. Então, você incrementa o fluxo com 6. Então, esse 0 vai para 6. Esse 2 vai para 8. Esse 0 vai para 6 e esse 0 vai para 6 também. Essa aresta aqui fica saturada, a gente vai remover ela. Então, ok. Esse vai ser o novo grafo residual. Vai procurar um novo caminho, em preto aqui, que liga o S até o T. Aqui seria 10 menos 6, 4. Daqui até aqui acho que é o 2 aqui, né? 2 menos 0, 2.
4 menos 0, 4, 4. Então, acho que o menor aqui é 2, né? Essa aresta aqui. Então, vai incrementar de 2 agora. Delta igual a 2. Então, esse 6 vai para 8. Esse cara aqui vai para 2. Esse 0 vai para 2. Esse 8, 6 vai para 8. Essa aresta aqui vai sumir, porque ela está saturada. E só, né? Tá. Ok. Tá. Novamente, vai achar outro caminho e assim vai seguindo, né? Bom, até chegar uma hora que não vai ter mais caminho, né? Nessa configuração aqui não existe mais caminho que liga S a T no grafo residual e a gente termina. E a gente basicamente vai somar todos esses deltas. 1 mais 2, 3, mais 6, 9, mais 2, 11, mais 8, 19. E aqui é onde começa. Então, o fluxo máximo é 19. Certo? Tá, então esse aqui é um exemplo no gráfico, no grafo do exemplo da aula. E agora a implementação que a gente fez, tá, no Python. Tá. Então, basicamente, tá, essa célula aqui é só para importar as bibliotecas que a gente vai usar. Isso aqui é uma função auxiliar só para visualizar o grafo, igual a gente vem fazendo até então, nos outros projetos. Uma função auxiliar, que é para executar a busca, no caso a gente utilizou BFS, né, busca em largura. Como é que ela funciona, né? Esse aqui é BFS, esse aqui é o BFS normal, eu não vou entrar em detalhes aqui no objetivo da aula. Mas basicamente ele vai retornar true se existir um caminho, né, que liga S até T pelo grafo G, e vai retornar a lista de pais, e vai falso caso contrário, caso ele não ache o caminho, né? No caso não existe um caminho que ligue S a T no grafo G. Tá. Agora o algoritmo propriamente dito. Então ele recebe um grafo que na nossa implementação, né, a estrutura de dados que a gente utilizou é uma matriz de adjacência, que aqui está como uma lista de listas. A gente vai ter que falar para a função quem é a fonte e quem é o sumidor. Então, primeiro que ele faz é criar uma cópia aqui do grafo original para não alterar ele, né? A gente vai passar por parâmetro. Depois ele vai criar uma lista de pais, -1 para todo mundo. E o fluxo máximo no início é 0. Né, que é aquele F que a gente atribui 0 para todo mundo. E vai percorrer... vai ficar fazendo BFS até que não exista mais caminho, né? Então, a gente vai passar o grafo, a fonte, o sumidouro e a lista de pais. Tá. O path flow vai ser o mínimo lá daquela folga que a gente calcula toda vez que percorre, né? Que acha um caminho. No início a gente chama ele de infinito, isso aqui é tipo uma estratégia matemática para poder usar esse mínimo, né? Que na primeira vez, mínimo de um infinito e qualquer coisa é qualquer coisa, né? Tipo, é outra coisa. A gente parte dado que a gente achou o caminho, né? Então, ele vai entrar aqui porque rodou o BFS e deu true. E como o BFS ele vai dar para a gente a lista de pais, então, tipo, a gente tem que começar do final e ver quem é o pai do último nó e ir voltando, né? De trás para frente. Então, por isso que a gente começa do sumidouro e vai percorrendo, vai voltando até que chegue à fonte. Então, a gente vai de trás para frente. Então, a gente, dado V, né? O U é o pai de V, né? Então, a aresta, ela liga U até V. E esse pathflow vai ser o mínimo entre o pathflow atual e o G que liga de U até V, né? Como o pathflow no início é infinito, o mínimo de infinito e G de UV é G de UV. Depois o V passa a ser U, então a gente está
indo, tipo, saindo do filho, indo para o pai, e depois para o pai do pai, do pai do pai do pai, até chegar no source, né? Tá. Depois a gente atualiza o max flow pelo path flow, né, que a gente calculou aqui percorrendo isso aqui. Agora a gente precisa atualizar, né, o grafo residual, atualizar as capacidades. Então, novamente também a gente vai percorrer ele de trás para frente. Então, o V vai ser o sumidouro e vai ficar voltando, atualizando esse cara, né, o grafo no original do pro V, e tanto na direção oposta V para U. A gente soma aqui e aqui subtrai. Depois é só retornar o max flow, que está sempre sendo atualizado, né, cada vez que a gente encontra um caminho no grafo residual. E basicamente é isso, né? Essa é a ideia do algoritmo. Aí aqui é um exemplo prático, que é no caso aqui a gente construiu a matriz de adjacência daquele grafo do exemplo do slide. Então, aqui está como uma matriz de adjacência, está a função auxiliar para visualizar o grafo. Engraçado é que toda vez que roda ela dá uma topologia diferente, quer dizer, tipo, visualmente fica um pouco diferente. É o mesmo grafo, né? Mas fica diferente. Tá, acho que aqui dá para ver mais ou menos, né? O 0 é a fonte, né? Então, tá partindo tudo dele, daqui pro 2 e pro 1, o 10, 10. E o 5 é o sumidouro, né? Então tá chegando nele, 10 e 10. Então a gente vai printar a função calculada nesse grafo G, a gente passa como fonte o 0 e o sumidouro 5, e ele retorna 19, como esperado, que a gente calculou na mão lá no exemplo. Então, acho que é isso que a gente tinha para apresentar, e obrigado pela atenção.